Olá pessoal, vamos então à segunda aula desse que é o 6º módulo do curso de Legislação Aplicada à Tecnologia da Informação. O tema desta aula é Propriedade Industrial. Abordaremos os principais detalhes da Lei de Propriedade Industrial no Brasil, como já falamos na videoaula anterior, a Lei 9.279 de 1996. Começando pela definição de propriedade industrial. O Brasil espelhou-se, como a maioria dos países do mundo, na Convenção de Paris de 1883. Essa convenção define propriedade industrial como sendo o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. Observe que a Lei Brasileira 9.279 define o escopo de propriedade industrial de forma semelhante a essa definição da Convenção de Paris. Veja, em seu artigo 2º, a Lei 9.279 traz a seguinte definição: a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, se efetua mediante a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, a concessão de registro de desenho industrial, a concessão de registro de marca, a repressão às falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal. Um agente importante no Brasil para fazer valer as leis que regulam a propriedade industrial é, sem dúvida, o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O INPI é uma autarquia federal que foi criada em 1970. Pela sua ação estratégica dentro e fora do Brasil, foi vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Por definição, a finalidade principal do INPI é executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista sua função social, econômica, jurídica e técnica. O INPI possui 3 diretorias técnicas: a Diretoria de Patentes, a Diretoria de Marcas e a Diretoria de Transferência de Tecnologia. Além de manter o importante Centro de Documentação e Informação Tecnológica, o CEDIM, que conta com um acervo estimado em mais de 20 milhões de documentos de patentes de todo o mundo. Embora o INPI já existisse desde 1970 e a Lei de Propriedade Intelectual atualmente vigente tenha sido publicada em 1996, o governo publicou em 1998 o Decreto 2556 para detalhar a ação do INPI a partir dessa nova lei. O Decreto 2556 estabeleceu, portanto, a competência do INPI para a aplicação da Lei 9.279. Para entender em que momento deve-se buscar o INPI, é importante relembrar o conceito de propriedade industrial que apresentamos no início desse vídeo. O resultado do conhecimento adquirido pode se dar na forma de criação, ou seja, da invenção de alguma coisa, uma produção intelectual. Cabe ao detentor desse conhecimento decidir se vai manter essa informação em segredo, se vai tornar público para o meio científico ou ainda se vai registrar para proteger sua criação, ou seja, se vai apresentar formalmente um pedido de patente. É importante ter bem claro o que é patente e como é a regulação de patentes no Brasil conforme a Lei de Propriedade Industrial. Patente, veja bem, é um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado ao inventor ou pessoa legitimada. O resultado de um processo de criação de alguma coisa é definido como sendo uma invenção e a forma legal de proteger essa invenção é patentear. Veja no slide o conceito de patente de invenção. É a concepção resultante do exercício de capacidade de criação do homem que represente uma solução para um problema técnico específico dentro de um determinado campo tecnológico. Além das regras que definem se uma invenção pode ser patenteada ou não, a lei brasileira também define que o prazo de vigência de uma patente é de 20 anos. Durante esse período, o detentor da patente tem o direito de explorar essa invenção com exclusividade, o INPI garante o suporte para eventuais ações judiciais
contra quem estiver supostamente quebrando essa patente, ou seja, usando a invenção patenteada sem obedecer às regras de uso estabelecidas pelo seu detentor, que pode ser o seu autor, e o detentor da patente tem ainda, nesse período de 20 anos, todos os direitos de venda, cessão ou aluguel de sua invenção patenteada. O titular da patente assume, porém, o compromisso de explorar o objeto patenteado e não guardar a invenção sem fazer uso dela, e, se for o caso, de usar sua invenção para atender às necessidades de mercado, mesmo que cobre para fazer isso. Um exemplo para ilustrar patentes diferentes sobre objetos semelhantes é o telefone. Veja aí no slide. O inventor do primeiro telefone, Graham Bell, patenteou a sua invenção em 1876 e, naturalmente, quem a partir de então fabricava telefones tinha que se submeter às regras de Graham Bell e pagar pelo uso de sua criação. Mas em 1921, a Western Electric inventou um modelo de telefone diferente, com a discagem baseada em um sistema de disco. Esse modelo específico foi então patenteado pela empresa naquele ano. Novamente, em 1964, a mesma empresa inventou um novo método de discagem, a discagem por tom, e novamente patenteou essa invenção, passando a ter todos os direitos de exploração dessa nova tecnologia. Para terminar, é muito importante diferenciar invenção de descoberta. Por definição, invenção é a concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem, manipulando ou interferindo na natureza, que represente a solução para um problema específico dentro de determinado campo das necessidades humanas. Enquanto a descoberta consiste na revelação de algo ou de algum fenômeno até então ignorado, mas já existente na natureza, determinado através da capacidade de observação do homem, ou seja, não há na descoberta um processo criativo. Só o que se pode patentear são as invenções. As descobertas não podem ser patenteadas. E ainda para ser considerada uma invenção patenteável, é preciso que a ideia esteja concretizada e que tenha sido demonstrada a sua aplicação industrial. Por isso, a patente de propriedade industrial. E esses, então, os principais conceitos relacionados à propriedade industrial. Finalizamos aqui nossa segunda videoaula do módulo 6 do curso de Legislação Aplicada à Tecnologia da Informação. Valeu!